Oi, gente, sejam bem-vindos, vocês que nos acompanham através das plataformas online do Canal Rural. Estamos aqui mais uma vez no estúdio do Canal Rural, em São Paulo, na capital paulista, para fazermos a entrevista da semana e hoje vamos falar sobre como o cavalo pode ajudar na recuperação, das pessoas que têm aí patologia, alguma deficiência neurológica ou física. E para conversar um pouquinho sobre esse assunto, aqui ao meu lado está a Cacá Prado, médica veterinária, instrutora de equitação, e que tem uma história muito bacana a começar pela família dela. A gente vai contar tudo isso para vocês. Primeiramente, boa tarde, obrigada pela visita. Eu que agradeço, muitíssimo obrigada pela oportunidade de estar mostrando um pouco do nosso trabalho. Olha, e para muitos que já conhecem, alguns ainda não, a ecoterapia é uma técnica que é feita através do cavalo que ajuda na coordenação motora, na coordenação física e também a socialização dos alunos, dos praticantes. Mas no caso da Cacá, ela faz um pouquinho além dessa técnica da ecoterapia, porque ela usa o know-how dela, a experiência já de instrutora de equitação, avançando um pouquinho mais em cada aula para que tenha um melhor resultado no praticante, no aluno. Então ela vai contar um pouquinho sobre isso. Mas eu queria que você começasse contando dessa história sua na família, com a sua irmã, você vai contar um pouquinho pra gente. Eu acredito que isso foi até o que te motivou a seguir nessa profissão, sim. Como que foi? A minha irmã, Ana Camila, hoje ela tem 29 anos, ela teve paralisia cerebral e a gente descobriu quando ela estava com 1 ano e 6 meses de idade. Imediatamente, meus pais procuraram um tratamento e o médico foi muito claro que a gente devia ter orgulho dela, da maneira como ela do desenvolvimento dela, e proporcionar para ela animais, água, e balanço, para ela ter o desenvolvimento do equilíbrio e tudo mais. A Camila, ela é um caso que ela deveria ter deficiência. A expectativa dela, médica, era uma deficiência auditiva, visual, de desenvolvimento físico. Ela não teria fala, ela não teria absolutamente, teria muito pouco. A Camila hoje, ela tem uma vida muito ativa, ela fala, ela conversa, ela raciocina, ela estuda inglês, espanhol, faz capoeira, judô, concluiu o ensino médio, monta os cavalos, treina os cavalos em casa, assim, ela tem assim, realmente um desenvolvimento espetacular. O cérebro dela realmente foi, assim, incrível. E o cavalo, qual a contribuição do cavalo? Tem um vídeo dela, A contribuição do cavalo, ele consiste no desenvolvimento do tônus muscular, através do movimento tridimensional, que é muito comentado por todos, onde o cavalo movimenta a pessoa, o praticante, para cima e para baixo, para um lado, para o outro, para frente, para trás, tudo ao mesmo tempo. Mas o mais importante disso é que essas pessoas que usam o cavalo para reabilitação, elas vivem fora da zona de conforto. Às vezes, nós temos um olhar de penalidade, Ai, que pena que ele é assim. Mas, na verdade, não. Na verdade, aquela pessoa ela é mais forte que nós. Porque nós vivemos na zona de conforto. A gente tem toda a condição. Sem maiores dificuldades, Sem maiores dificuldades. E essas pessoas não. Elas todo dia estão vencendo. Todo dia, todo dia. E o cavalo proporciona isso, uma condição de superação incrível. Porque você tem um animal e o cavalo, ele é muito sensível. Ele entende a condição daquela pessoa. É verdade. Sabe? Ele sabe como lidar. Eu trouxe um vídeo aí, eu passei para Regina. É um vídeo de um cavalo, é um vídeo muito tocante, não é brasileiro, é de um cavalo na França, que ele entra nos hospitais e visita as pessoas. E ele é um cavalo muito ativo, é muito bonito, muito, muito. Uma vez eu ouvi de uma profissional que ela dizia assim, que o interessante, além do cavalo, que ele tem essa sensibilidade, principalmente quando se tratando de ecoterapia, era que ela conseguia ver o estado emocional do paciente naquele dia. Porque ele ficava igual. Ele, diferentemente de alguns animais, até o cachorro, que a gente cita aí como o melhor amigo do homem, que vai consolar o seu dono ali, o cavalo não. Se o aluno está triste, ele fica triste. Isso. Se o aluno está mais agitado, ele tende a ficar mais agitado. Então ela, pelo cavalo, sabia. Inclusive o batimento cardíaco. Muda. Porque o nosso batimento cardíaco é mais acelerado do que o do cavalo. Então eles quase que se igualam quando a gente está montado. E realmente é isso. E geralmente o que a gente trabalha, nós equitadores, A gente coloca um cavalo agitado para uma pessoa calma e um cavalo calmo para uma pessoa agitada. Então, os transtornos hoje que a gente tem na sociedade, de transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, tudo isso, depressão,
todas essas doenças psíquicas, inclusive, estão sendo tratadas com a ajuda do cavalo. Cacá, eu queria que você falasse pra gente duas coisas. Uma delas é a questão, né, dessa sua experiência na equitação. Certo. Como que é a sua aula diferente um pouco da ecoterapia convencional? Sim, a minha aula, eu presto muita atenção no detalhe, porque eu gosto de trabalhar numa margem de segurança grande. Essas pessoas que estão em reabilitação, elas não podem, assim, não só essas pessoas, né, todos hoje, ninguém pode cair, entendeu? A gente não trabalha para cair. A nossa escola de equitação brasileira, ela vem de uma base militar muito forte, rígida, porém hoje a gente já tem alguns conhecimentos que provam até onde a gente deve chegar, entendeu? E assim, a gente trabalha com muito detalhe, prestando muita atenção em toda a condição da família, da criança, do animal, como ele interage com a criança ou com o equitador, né, no caso de um adulto. E o desenvolvimento, ele é um processo. Então, às vezes, a pessoa fala assim, Cacá, você está segurando demais meu filho, eu quero que você solte mais. Eu falo, calma, porque depois, quando ele começa a galopar, a saltar, ele vai de uma sem vez medo, só, né? E sem medo. Né? E muito importante, o mais importante, você entende o cavalo, você tem aquela conjunção, né, com o cavalo, e também você tem tônus muscular, você tem, porque hoje o que acontece? As crianças chegam na escola, sentam assim, a pessoa chega no escritório, senta de qualquer maneira, né? Então, a gente precisa criar tônus, ter musculatura, né? Para poder estar montado junto, né? fortalecer tudo isso. E os seus alunos, como que são os seus alunos? Com quais patologias? As idades também variam? Como que é? Bom, eu, graças a Deus, tive a oportunidade de ter, assim, alunos autistas, síndrome de Down, paralisia cerebral, que mais? Síndrome do pânico, muitas patologias. E eu tive um caso eu teve o caso da Lorena, né? Que a Lorena, ela é muito famosa por ser conhecida, ela é youtuber, né? E ela tem o canal dela, TV Careca. E a Lorena, ela teve leucemia. E ela ficou muito tempo parada, ela teve que voltar a reaprender a andar, e ela reaprendeu a andar com a ajuda do cavalo. Né? Além do caso dela, teve o caso do João. O João era um menino normal, absolutamente normal. Com 19 anos, ele sofreu um acidente de moto, onde ele teve perda de massa encefálica. E aí ele precisou da ajuda, ele ficou 80 dias em coma. Ele precisou reaprender todos os números, letras, ficou com 5% de visão quando voltou. Hoje ele já está com mais de 60%. Né? E assim, E nesses dois casos, que eram dois alunos de cadeira de roda, rodas, hoje estão sem a cadeira de roda. Hoje eles estão andando. A primeira aula do João e da Lorena foram os dois com duas pessoas segurando, uma em cada lado, movimentando montar, muito devagar. Né? A gente tem uma estrutura para poder montar o aluno com segurança, mas assim, tudo com muito carinho, com muito amor, com muito cuidado para dar certo, para não ter um acidente, de não cair, né, algo do tipo. Né? Exatamente. E assim, deu muito certo. Hoje eles estão com uma vida total. A Lorena está andando sozinha a passo, conduzindo o cavalo. E o João salta, trota e galopa e faz pista de salto de X. Às vezes a gente até arrisca saltar um 60, que é uma verticalzinha, é um saltinho um pouquinho mais alto. A Camila também, minha irmã, também salta um pouquinho mais alto. Mas, assim, realmente é um trabalho incrível. E com esses alunos, né, que desenvolvem um pouco mais até, avançam na questão da equitação como um todo, tem até campeonatos, né, especializados para isso, com essa categoria hoje, que eles participam. Isso eu acho que também é um incentivo a mais para eles, incrível, né? É um incentivo incrível. Nós temos a ABIR, que é a Associação Brasileira de Pismo Rural. Ela é uma associação de cavaleiros, onde eles criaram uma categoria que chama Escola Especial. Essa escola especial, ela tem grau 1 e grau 2, onde um grau é a respeito de deficiência motora somente, e grau 2 com deficiência motor e psíquica. Então, algum atraso de desenvolvimento cerebral, alguma coisa assim. Que é o caso da Camila, é o caso do João. Nós temos o caso de outras crianças que só tem, por exemplo, só teve paralisia, né? De quadril, né, e pernas. Então, essa pessoa, ela desenvolveu completamente o cérebro. Então, ela é no grau 1,
né? Entendi. E essa associação, ela são 5 etapas com um descarte, corre o ano todo, eles disputam, somam os pontos, sabe? Vai a família torcer. Vai a família toda torcer, E o sabe? esporte, né? Porque o esporte e essa hoje coisa a gente está de- tendo um incentivo disso para estar acontecendo a todo momento. Muito legal, né? E só terminando essa questão dessa variação, né, dos seus alunos, tanto nas patologias como na idade, você tem um bebê e tem também uma pessoa Tenho. A gente... na terceira idade Isso, ali. realmente a equitação lá não tem limites, né? Você pode ser um bebê, eu tenho um bebê de 11 meses de aluno e uma senhora, assim, com bastante, uma idade bem avançada. Eu não vou falar a idade porque você, né, não vai ser educado da minha parte, mas assim, com mais de 60 anos. O espírito, né? O espírito de desbravar e de fazer e falar, olha, eu consegui, eu realizei. Né? É incrível, você sentir aquele vento batendo no rosto, o animal com você, sabe? É uma coisa assim que não tem explicação. Com certeza. Eu queria só pra gente encerrar essa parte dos seus alunos, você citou a Lorena, né? Então, Sim. assim, com certeza, durante todo o tratamento dela, né, contra aí o câncer, contra essa leucemia que ela sofreu na vida, teve esse incentivo da família, a equitação como um todo ajudou ela a se reabilitar, a ter uma vida mais ativa e normal, se socializar, e aí com isso ela também, durante o tratamento, com essa autoestima elevada, criou o canal, que ajudou muitas pessoas, não tenho dúvida disso, e a história dela virou um livro, né? Exatamente. Como que inclusive... saindo do forno, né, aliás, Isso, né? saindo Vamos do mostrar forno. aqui. Saiu essa semana o livro da Lorena, foi escrito por uma médica, contando a história de superação da Lorena, da TV Careca. Muito, muito legal. E o livro está lançado, então, já agora? Já está lançado. Eu não sei, tem vendas pela internet, eu acredito. E aí conta a história dela. Conta a história dela. E uma história sonho com certeza careca. de inspiração, né? Isso. E superação. E superação. Ela, né? E eu acho que isso é muito importante para a nossa sociedade hoje. Hoje a gente tem tudo muito pronto, né? Você abre e coloca no Google, né? As crianças já têm, tia, eu já sei, é isso daqui, né? E aí você tem uma história de superação, porque quando a pessoa tem tudo pronto na hora e alguma coisa cai, algum pilar desaba, parece que desaba todos. E não são todos, são só um. Então... Aí essa base áreas, né, das outras áreas para te ajudar e para você se desenvolver e ver que não é só com você, é com todos, né? Todo mundo tem a sua superação. E a família, eu tenho certeza que faz total diferença, né? Sim, incrível. O cavalo, ele é um esporte de famílias realmente. O cavalo, ele une famílias, né? Aonde está um filho montado, está um pai, uma mãe, um vô, um tio, né? Os irmãos. E assim, eu não gosto muito, eu tenho mães de shopping que vão lá e montam a cavalo com os filhos, sabe? Nunca se imaginaram. Que nunca se imaginaram montando, mas falam, meu filho faz, ele fica tão feliz, eu vou fazer também. E gosta. E isso é muito legal. Com certeza, principalmente no resultado desse aluno, Exatamente. Né? Para encerrar, Cacá, eu acho que você comentou lá no comecinho da nossa conversa, né, que o médico orientou a sua família, né, no caso da sua irmã, que tivessem orgulho dela, que era o principal fator para que ela se desenvolvesse, tivesse uma vida normal. Nitidamente você tem orgulho dela e eu não tenho dúvida que você também se tornou o orgulho de toda a família com esse trabalho que você faz e também com essa sua alegria contagiante em falar disso e também proporcionar uma vida melhor para essas pessoas. Parabéns, então. Muitíssimo obrigada. Parabéns obrigada. pelo seu trabalho, viu? Agradeço obrigada aqui muito, pela sua visita. Muito obrigada. É isso aí, gente. Essa foi a nossa entrevista da semana. Falamos aí um pouco sobre ecoterapia, né, com técnicas de equitação que ajudam alunos a terem uma vida melhor, a se reabilitarem após um trauma, após alguma patologia e que com certeza, através do cavalo, tem uma vida melhor e muito mais feliz. Muito obrigada pela sua audiência aqui com a gente. Até a próxima. Se você quiser falar com a gente, entre em contato com a gente através das redes sociais. Reveja também os vídeos, as entrevistas já exibidas aqui no nosso canal do YouTube. E até a próxima.